Então, outro momento seria, seja, como eu dizia, não queria defender conceitos minimalistas do processo eleitoral ou democrático, mas dentre eles é fundamental a existência de um Estado de Direito e um sistema judicial independente, a existência de uma sociedade política responsável e organizada democraticamente, que participa através de várias formas de articulação da vontade política dos cidadãos. Felizmente, nós estamos muito bem encaminhados em relação a esse aspecto. O que nós precisamos em Angola é fortalecer esses grupos sociais da sociedade civil e da sociedade política organizadas e democráticas, tanto o exercício da democracia interna dentro das organizações políticas e das organizações da sociedade civil sejam efetivadas, porque a democracia, não é possível fazer uma sociedade democrática quando as instituições-chave não estão democratizadas. Ou seja, as próprias pessoas que intervêm dentro das organizações não tenham comportamentos democráticos. Para além disso, é indispensável uma estabilidade econômica, a segurança dos cidadãos, o acesso à educação e a informação equilibrada por parte dos cidadãos. Uma visão eleitoralista ou meramente técnica da democracia não faz jus a sistemas democráticos e certamente não resolverá os problemas cada vez mais complexos das nossas sociedades. E também gostaria de dizer que os processos eleitorais fazem parte das regras de jogo através dos quais os conflitos políticos e econômicos são canalizados, tratados e superados. Como tal, as regras eleitorais também, como a sua própria forma de realização, por exemplo, organização, supervisão e a forma de resolução de conflitos, requerem um consenso amplo de todos os atores políticos. Só quando a acomodação adequada entre legitimidade e eficiência no quadro de uma institucionalização vinculada e aceitável por todos, será possível uma consolidação do sistema democrático. Para dizer aqui que não basta, ou seja, é necessário respeitar as minorias e que todas as regras, quando os atores que estão implicados para poder aplicar determinadas normas, se não houver uma participação ativa desses atores, a partida nós já estamos perante um conflito e que as normas possivelmente poderão não ser aceitas. O espaço de hoje tem por objetivo encorajar debate público sobre as razões e as formas de surgimento de conflitos durante os processos eleitorais, para em seguida explorarmos os mecanismos para sua prevenção, gestão, transformação, na base de experiências regionais. Vamos trazer aqui algumas experiências, de notar que a prevenção de conflitos engloba, primeiro, a identificação dos pontos quentes antes das eleições,
dando-lhe resposta antepadamente. Ao passo que gestão de conflitos pressupõe uma situação conflituosa, tenha já ocorrido efetivamente, não poderia ter sido evitado logo à partida, subsequentemente, ou seja, deve ser gerida de uma forma ou de modo que de maneira construtiva para evitar a sua escalação. E ao falar de transformação de conflitos eleitorais, ou seja, de conflitos, visa encontrar soluções mais duradouras para tornar uma situação conflituosa numa situação de paz e de reconciliação. É óbvio que o contrário da transformação de conflito é a intensificação e a escalação dos mesmos. Portanto, se nós queremos prevenir os conflitos eleitorais, precisamos identificá-los agora, para então ir eliminando os aspectos, os fatores que podem ser potenciais para conflito eleitoral. E para identificar os nós de constrangimento nas fases pré-eleitoral, onde nós estamos nesse momento, de votação, no dia 24, pós-eleitoral, depois de divulgação dos resultados, e para algumas lições sobre os mecanismos adequados de gestão de conflitos, analisaremos algumas situações conflituosas havidas na região nos anos 90. Portanto, isso seria só para ter uma análise comparativa, termos ideias sobre os focos de conflitos quando os seus atores ignorarem, ou seja, os potenciais focos de conflitos. A nossa abordagem parte do princípio de que não são apenas os órgãos de gestão eleitorais e os partidos políticos que podem fazer diferença entre o processo isento, transparente e pacífico e as eleições fraudulentas e violentas. Mas que, pelo contrário, não há, ou seja, há uma gama de atores-chave que podem contribuir ora para o sucesso, ora para o fracasso das eleições, tal como os meios de comunicação social, que são atores muito importantes no processo eleitoral e que podem representar um perigo ou contribuir para um processo eleitoral exitoso. Os tribunais, as organizações da sociedade civil e as igrejas, bem como as forças de ordem e de segurança. Portanto, são atores muito importantes para jogar um papel positivo para um processo eleitoral efetivo. Na base de uma análise do papel de cada um destes atores em diferentes países e situações, eu gostaria de sugerir atenção na observância do Código de Conduta Eleitoral vigente, dos intervenientes para a gestão de conflitos eleitorais durante todo o processo até a sua efetivação. É subejamente sabido de que as eleições polarizam o ambiente político e social, visto serem mecanismos de concorrência que contribuem, eles contribuem, ou seja, é um mecanismo pelo qual se repartem os poderes. Nós, por exemplo, nas eleições de 2017, vimos que
o poder foi repartido com diferentes partidos políticos, não é? O, temos os partidos vencedores e aqueles que não conseguiram eleger os deputados. Não é? Portanto, como dizia, as eleições é um mecanismo de concorrência que distribui o poder, criando vencedores e vencidos. Esta concorrência política pode criar alguma tensão, principalmente no contexto da consolidação da paz, como observou o sociólogo moçambicano Obed Baloy, numa palestra realizada em Luanda na conferência sobre sistemas eleitorais. A pacificação e a democratização representam, em certo sentido, forças centrífugas. Enquanto a pacificação requer a reconciliação e a intensa solidariedade, a democratização implica a confrontação e competição política. Estas dinâmicas centrífugas desempenham um papel ou desempenharam um papel grande no complexo relacionamento em concurso no país Moçambique. Portanto, depois dessas palavras, eu gostaria de partilhar convosco alguns pontos de reflexão que podem servir da nossa profunda reflexão relativamente aos focos potenciais fontes de conflitos em processos eleitorais. Portanto, vou aqui tentar partilhar a tela sobre os tais pontos. Ok, então eu queria partilhar convosco esses pontos para refletirmos. Por exemplo, nós temos aqui a questão do registro eleitoral e no nosso contexto nós vimos os partidos políticos a fiscalizarem todo o processo de registro eleitoral. Né? Quer dizer que isto é para dirimir qualquer tipo de desconfiança que possivelmente pode ser levantado. Né? Daí a necessidade da fiscalização preventiva dos próprios partidos políticos nos pontos de registro eleitoral. A questão de acesso a recursos públicos e responsabilidade. Portanto, também nós, no nosso contexto, temos que foi aprovado um pacote para financiamento dos partidos políticos em fase de campanha eleitoral. Significa dizer que financiamento para as suas campanhas eleitorais, a liberdade da imprensa e acesso aos mídias, esse processo também é importante. Nós vimos também no nosso contexto, foi aprovado o tempo de antena dos partidos políticos, e onde cada partido tem um determinado tempo para poder apresentar o seu manifesto eleitoral. As comissões eleitorais independentes. Também assistimos aqui grandes discussões durante com a constituição da comissão eleitoral no nosso contexto. Campanhas eleitorais. Neste momento, nós estamos, a campanha eleitoral dos partidos políticos começou no final da semana passada. As forças de ordem e o profissionalismo. Atualmente, nós temos assistido uma preparação das forças de ordem para poderem garantir a segurança e o sucesso no processo eleitoral, a votação, contagem e
verificação dos resultados eleitorais. Também há um processo de recrutamento por parte do CNE para garantir que esse processo se decorra, e o papel dos tribunais. Portanto, eu trouxe essas reflexões porque foram esses elementos nos anos 90, durante os processos eleitorais aqui na nossa região da SADC, eles representaram focos de conflitos. Portanto, daí essa reflexão é para, pelo menos, os atores eleitorais da gestão eleitoral e os atores-chave possam refletir e garantir que esses pontos não sejam pontos de constrangimento para o nosso processo eleitoral. Obrigado. Okay. Obrigado, Sr. Adão, pela brilhante explanação curta e objetiva. Então, sem mais delongas, eu acho que poderei passar a palavra a algumas pessoas que nos acompanham nesse evento. Talvez tenha alguma contribuição, alguma pergunta, para que possamos aqui interagir, porque o momento é um momento de perguntas e respostas e possíveis contribuições. De igual modo, passo também a palavra àqueles que nos acompanham a partir da nossa página no Facebook. Como não têm como interagir de forma vocal, talvez podem fazer nos comentários, nós teremos o gosto de ler. Senador, eu gostava de ver um pouco sobre a questão da intolerância política. Isso é um dos conflitos também, mas é um conflito de forma mínima, porque acontece mais, se calhar, um elemento de um determinado partido político contra um outro do outro partido. Não tanto esses pontos que trouxe aqui, mas por alguma divergência qualquer, ou nas suas conversas, nas suas ideias, acabam de entrar em conflitos. E, na opinião do senhor Adão, e essa questão tem sido muito frequente quando há eleições, há pessoas sempre a discutir, e outros até vão para agressão. Até que ponto, como podemos, nos nossos bairros, nas nossas comunidades, nos nossos amigos, de que forma devemos evitar essas questões de intolerância política? Na sua opinião. Ok. Muito obrigado, capitão. A intolerância política, vamos continuar a assistir enquanto os atores-chave, principalmente a sociedade política, não é? Que são os partidos políticos, através das suas lideranças, não tiverem uma linguagem adequada ao processo eleitoral. Esse comportamento da intolerância política é traduzida para quando o indivíduo não consegue aceitar uma opinião contrária. Okay? E os líderes políticos, os dirigentes dos partidos políticos deverão jogar um papel fundamental na educação cívica dos seus militantes. Mostrar que no pluralismo as diferenças de ideias e de opiniões fazem parte do processo de desenvolvimento. Fazem parte do processo de desenvolvimento. Como eu disse atrás, que a confrontação
a confrontação. A democratização significa competição. Tanto, e na troca de opiniões, ou seja, as opiniões divergentes, faz parte do processo da democratização. Daí que não podemos democratizar as instituições se a nossa mente não for democratizada, para poder aceitar que somos iguais, mas pensamos de forma diferente. Portanto, este é o que eu poderia responder para o nosso colega. E acho que a fonte principal da intolerância política tem sido a fraca educação cívica dos militantes de determinados partidos, por aí. Talvez nessa linha que eu entendi, é isso mesmo? Não. A população votante não é um problema. O problema é a qualidade do discurso que os dirigentes políticos vão usando. Se um dirigente político usar uma linguagem, vamos abrir parênteses, musculosa, lógico que está a induzir aos seus seguidores a esse comportamento musculoso. Daí que os partidos políticos jogarão papel importante na educação eleitoral dos seus membros e, por outro, melhorar, ou seja, adequar o discurso político ao processo democrático, estamos a dizer, de competição. Porque nessa fase, os partidos políticos jogam o marketing político. Significa dizer que no marketing nós vendemos a nossa proposta de valor. O que é que você traz de mais-valia ou de valor agregado para melhorar a vida da população? E a população será, através desse discurso qualitativo, com mensagem qualitativa, vai poder refletir e fazer as melhores escolhas. Se os partidos trazerem, em vez de trazer proposta, trazerem linguagem de violência, obviamente vão perturbar a mente da população e vão disseminando comportamento de violência que pode manchar um processo democrático e o processo eleitoral. Obrigado, senhor. Então, deixe-me lembrar aos nossos internautas que estamos no momento de debate, perguntas e respostas e possíveis contribuições, e o nosso convidado nos deu aí alguns tópicos de reflexão que se encontra aí exibido. Então, para quem queira participar, gostava que levantasse a mão, aí a nossa ferramenta nos permite que isso aconteça, então, para depois cedermos a palavra. E aqueles que nos acompanham a partir da página do Facebook, podem o fazer nos comentários, nós teremos o gosto de ler, para que o nosso convidado possa tecer algumas palavras. Senhor, na medida que eu fui lendo, sim, temos aí alguém, antes de eu colocar a minha questão, para não tornar o debate como se fosse eu e o senhor Adão a falarmos, mas vamos passar a palavra à colega Sombra, que se encontra na outra sala, que possa intervir. Boa tarde, capitão, estás me a ouvir? Perfeitamente, colega. Boa tarde, colega. Boa tarde, colega Adão. Boa tarde, boa tarde.
Colega Dom, eu quero só entender uma coisa, né? O colega Dom falou sobre a linguagem, muitas das vezes que os partidos ou os líderes dos partidos políticos podem vir a usar e trazer, às vezes, conflitos e levarem, colocar perturbação não é perturbação, com que haja conflito entre a população, né? Existe alguma lei ou alguma sanção caso um presidente, um líder de um partido possa usar esse tipo de linguagem? Nós chamamos atenção para a observância do Código de Conduta. Existe código de conduta para cada agente eleitoral. Código de conduta, como que os mídias vão se comportar durante o processo de cobertura eleitoral. Código de conduta para o cidadão poder exercer o seu direito de voto. Por exemplo, é não levar camisola, por exemplo, no dia do voto, você exibir ou ir votar com camisola do seu partido. Não é permitido. Portanto, há um código de conduta que todos devem observar, e esse código de conduta deve ser amplamente disseminado para que as pessoas possam conhecer e observar. E ainda na senda dessa questão, cidadão, da colega Massombe, claro que existe o código de conduta que está frio. E aqueles que violam esse código de conduta, alguma sanção, será? Quem é a entidade que pode sancionar, por exemplo, o exemplo que a colega Massombe deu, de um líder político que venha, por exemplo, tem aí o tempo de antena, aproveitando o uso do tempo de antena e vem com palavras que possam incitar a violência, o conflito, e se calhar também no Código de Conduta está expressamente proibido. E quando isso acontece, há alguma entidade que pode sancionar? Que sanção pode sofrer esse líder ou esse partido? Nos órgãos de gestão eleitoral, por exemplo, nós temos, para além da CNE, nós temos os tribunais. Não é? Os tribunais estão lá para poder dirimir os conflitos resultantes do processo eleitoral. Tem aqueles conflitos que podem repercutir ou seja, como crime, e tem aquele que podem ser como, vamos dizer, podem sofrer sanções do Fórum Civil, por exemplo, para multas. Né? Portanto, há penalização, sim, para cada violação do Código de Conduta. Ok, senhor Adão, vamos correndo, pegando mais sobre a questão do senhor Moisés Festo, que é nosso colega do AMBO. Tem a palavra, por favor. Boa tarde, Adão, e essa saudação extensiva a todo mundo que está agora no debate. Adão, eu estou aqui fortemente a concentrar nesses tópicos que estão aqui no ecrã. E preocupa-me fazer uma pequena análise sobre o prognóstico depois desse processo todo eleitoral. Yeah? Eu vejo na questão do registro eleitoral, onde muita gente está aqui a reclamar que se calhar o registro não foi bem feito, porque hoje até os mortos também estão a ser convocados para poderem ir às assembleias de votos. Vejo que aqui também a questão dos recursos públicos e a responsabilidade, parece que há uma tendência em que o partido do poder usar muito mais os meios públicos para a sua campanha. Vejo também que a liberdade de imprensa e acesso aos mídias públicos, eu acho que o partido do poder também está a usar em demasia os canais públicos para poder também visualizar maior os seus feitos.
Vejo também aqui as comissões eleitorais que não são consensuais. Vejo aqui as campanhas eleitorais também um pouco musculadas. Aqui refiro-me essencialmente ao Partido UNITA e ao Partido MPLA, que embora não haja debate entre esses dois candidatos, mas o debate está a acontecer a nível dos seus comícios. Então, e isto, Adão, gostaria de saber se tens uma ideia, qual é o prognóstico que o país poderá viver do ponto de vista de estabilidade social, de estabilidade econômica, essencialmente isto. Ok, muito obrigado, Festo. São questões pertinentes, são reflexões pertinentes. Esses pontos vieram mesmo a propósito para permitir que o... Fui ouvido? Sim. Festo, perguntou algo? Ok, dizia que os pontos vieram mesmo a propósito e o Festo fez reflexões interessantes e tanto eu só vou citar em termos de prognóstico sobre a estabilização social, a estabilização econômica pós-eleitoral. Vai depender muito de como o processo vai ser gerido e como a capacidade e a maturidade dos agentes eleitorais, ou seja, dos atores-chave do processo eleitoral, vão prevenir, identificar e procurar dar resposta para cada fator crítico identificado e de forma atempada. Por isso é que a prevenção pressupõe identificação de forma atempada da fonte do conflito e procurar dar resposta antes mesmo dele escalar para um conflito. Ok? A questão do registro eleitoral já tem sido levantado, sim, e acredito que os órgãos de gestão eleitoral e os atores-chave estão preocupados com essa situação e esperamos que encontrem soluções caso haja de facto esse elemento para que de forma consensual procurarem dirimir ou seja, prevenir essa fonte de conflito. Eu só vou dar um exemplo. O que ocorreu nos anos 90, por exemplo, dos conflitos eleitorais. Por exemplo, na Zâmbia, foi emanada a lei número 18 de 1996, onde que mudou a lei eleitoral e inseriu uma cláusula da cidadania para excluir candidatos presidenciais cujos os pais não fossem zambianos. Zambiano por nascimento ou por descendência. Quer dizer que esse já é um elemento foi elemento de conflito. Caso, se os órgãos de gestão eleitoral e os atores-chave tivessem construído consenso para discutir e prevenir o conflito, o processo eleitoral não teria sido manchado sobre este processo. E no nosso caso, se há denúncia, significa dizer que os atores têm que sentar e resolver para prevenir os conflitos eleitorais. E numa divisão do pós-eleitoral, vai depender muito de como os atores-chave, os órgãos de gestão eleitoral vão prevenir e gerir os conflitos, possíveis conflitos que podem surgir durante o processo, quer por incompreensão,
dar esclarecimento antecipada, ou por omissão, dar esclarecimento ou corrigir de forma antecipada para que os pequenos focos de conflitos hoje não sejam o conflito de escalação amanhã. Agora, a própria comunidade em si, né, a população no geral, que também são os agentes eleitorais, vão fazer a monitorização do processo no seu todo. Daí a necessidade de acesso, das pessoas terem acesso à informação de forma antecipada sobre todas as regras de conduta eleitoral, para que a própria comunidade não seja enganada por interesse de pequenos grupos ou por influência de atores externos. Então, permite-me, senhor Darão, passar para um outro internauta que levantou a mão, que é o senhor Kinanga Simão. O senhor Kinanga Simão, pode ligar o seu microfone e intervir, por favor. Sim, muito boa tarde pela palavra que me foi, muito obrigado pela palavra que me foi dada e passo a cumprimentar todos cá presentes no nosso magnífico debate. Obrigado. Muito boa tarde. De acordo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, doutor. De acordo com o debate que temos, de facto é muito benéfico para nós, principalmente como eleitores, diria, da principiantes, porque estamos lá no segundo ano. Saber, doutora, como é que é gerido a situação que o eleitor ele reside na província do Uíge, atualiza o seu registro na província do Uíge, mas o seu nome no caderno eleitoral calha numa outra província ou num município. Ok. Kinanga dizia que a pessoa atualizou, um residente na província do Uíge atualiza o seu registro e o nome calha numa outra província, certo? Certo. Bom, essa é uma, vamos dizer, é um facto ou uma probabilidade? É um facto, isso já aconteceu, acho que registrei isso como a segunda vez, tal como 2017 também já havia acontecido. E atualmente, você já verificou o nome está em outra província? Não é o meu. Atualmente registrou-se apenas em um outro município. O eleitor fez atualização cá, mas calhou em um outro município, tal como em bairros tão longínquos em relação onde ele vive. Ok. Pois, então, como temos dito que a prevenção de conflito pressupõe responder às questões de forma antecipada. Não sei se as pessoas, ou seja, a pessoa em concreto, apresentou alguma reclamação aí nos órgãos afins, por exemplo, nos gabinetes municipais eleitoral, ou nos gabinetes do BOAP, onde estava a se fazer o registro. Bom, nesse caso que estamos a falar neste momento em que os ficheiros já estão na posse da CNE, seria bom que o cidadão em causa se dirigisse a um dos gabinetes municipais de eleitoral do seu município para apresentar já
esta reclamação de modo a deslocarem o seu nome no caderno eleitoral do município ou da localidade onde ele reside. Sim, ainda é nessa questão do ilustre Pinanga, ainda é possível, uma vez que o ficheiro já está à instância superior, ainda é possível alocar o nome para o sítio ideal onde deve votar? Eu penso que o facto da CNE ter colocado já na sua plataforma a possibilidade de pessoas poderem fazer consulta da localização da sua mesa da Assembleia de Voto, presumo que é mesmo para poder corrigir situações que possam, ou seja, que não foram acautelados por erro na hora de registro. Pode acontecer, mas o certo é que as pessoas em causa devem dirigir-se aos gabinetes municipais para apresentar as suas reclamações, para não se deixar até no último dia. No último dia mesmo é que não vai ser possível. Então, a resposta sobre se é possível ou não é possível, ele deve ter essa resposta lá no gabinete municipal eleitoral. Obrigado, Sr. Adão, pelo esclarecimento. Tenho mais uma questão. Eu, olhando os pontos de reflexão que o Sr. Adão nos remete, gostava um pouco de olhar sobre o papel das organizações da sociedade civil. Todos nós somos chamados para trabalharmos na educação física sobre as questões eleitorais. E gostava de ouvir de si qual deve ser o papel real da sociedade civil nessas questões, para evitar os conflitos, ou quando os conflitos acontecem, como é que a sociedade civil deve se posicionar para gerir estes mesmos conflitos, seja durante as campanhas eleitorais e depois a efetivação da própria eleição. Ok. Obrigado, capitão. Penso que só esse exercício que a DW neste momento está a fazer já está a realizar essa função do seu papel, né? O papel da sociedade civil. Porque a sociedade civil se afigura como o veículo da participação política e socioeconômica do cidadão. Portanto, nesse processo, o papel da sociedade civil é contribuir na educação cívica eleitoral usando os manuais já aprovados pelo CNE, procurar a todo custo sensibilizar as comunidades para não aderirem discursos, por exemplo, musculosos que podem comprometer o processo eleitoral. Porque o prejudicado no final de tudo é a própria população. Estamos a dizer que o povo, nos conflitos eleitorais, eles não, quer dizer que não são eles que iniciam os conflitos, apenas aderem ou são influenciados a aderir os conflitos, mas o resultado final, o impacto recai à própria população. Daí, a sociedade civil organizada deve participar de forma ativa na mobilização para que as pessoas possam ir exercer o seu direito de voto e ensinar, de acordo aos manuais, como o voto será realizado, o processo de votação, e a importância da participação ativa
da própria comunidade no processo eleitoral. Obrigado, Sr. Adão. Eu volto a passar a palavra aos nossos internados que já intervieram com algumas questões, saber se tem uma outra coisa a dizer, se perceberam o comentário feito pelo Sr. Adão na altura que respondia às questões que os nossos internados acabaram de colocar. Alguma coisa que escapou, que não respondeu, que queira ressaltar. Gostava de passar-vos a palavra para confirmar. Então, continuando, Sr. Adão, ainda naquilo que é o papel da sociedade civil, eu estive a ler um comentário, né, do engenheiro Fernando Pacheco, ainda no âmbito de uma conferência realizada em 2010, retratava a questão mesmo sobre o tema em que nós estamos a refletir nesse preciso momento, e dizia que também um dos principais objetivos das organizações da sociedade civil tem muito a ver com a garantia da paz e o desenvolvimento do país. Tem muito também a ver com o interesse de manter o bem-estar social. E na intervenção nos processos eleitorais, a sociedade civil deve agir de forma imparcial. Mas a questão é, dentro dessa sociedade civil, encontramos também outras organizações que têm um cunho partidário, que não conseguem ser parcial. E algumas vezes, outras organizações cívicas são confundidas nas suas abordagens, tendo em conta o comportamento dessas organizações um pouco apartidárias e que não conseguem ser imparciais quando vêm para trabalhar sobre a questão da educação financeira. Gostava de ouvir do Sr. Adão como é que nós temos que nos comunicar com essas organizações, tendo em conta que todas as organizações são parceiras sobre o assunto da educação cívica eleitoral. Que comunicação devemos estabelecer para que não possamos ser confundidos naquilo que é o objetivo, naquilo que é a missão da sociedade civil, em que quando está a intervir sobre a matéria de eleições, deve ser parcial. Ok. Obrigado, capitão. É muito pertinente essa colocação. Dizer que as organizações da sociedade civil, tal como disseste, um dos seus interesses é o desenvolvimento econômico e social equilibrado. E no processo eleitoral, mesmo antes do processo eleitoral, o dia a dia das organizações da sociedade civil, das ONGs, mais conhecidos, ONG, o terceiro setor, devem se manter equidistância com os partidos políticos. Por exemplo, um comportamento positivo de uma ONG é não receber financiamento de um partido político. Se assim o fizer, não tem como garantir a equidistância no seu discurso. E nem devem, nas suas atividades, receberem, ou seja, serem patrocinados pelos partidos políticos ou realizar ações no qual evidencia o apoio político de um partido político, porque essa não é a essência
das organizações da sociedade civil ou ONGs. Porque se assim for, obviamente, ainda que não estiver a realizar atividade que pode confundir com atividade político-partidária, devido mesmo à sua aproximação com determinado partido político, a sua ação não terá a credibilidade necessária. Ok, graças a Deus. Vejo que não tem uma mão levantada, não sei se os nossos internautas querem comentar alguma coisa ou não. Não é desta, sim, Adão, podemos continuar a interagir. Sei que essa questão, o nosso convidado não é jornalista, não é comunicólogo, mas possa ter alguma ideia sobre essa questão que eu pretendo lhe colocar e que tive a ler, não consegui um esclarecimento verídico. Que tem a ver com que, até que ponto a mídia pode ser fonte de conflitos eleitorais e como a mídia também pode resolver esses mesmos conflitos eleitorais. Ele pode ser conflitos, se não pode ser, no momento do conflito, como é que a mídia deve resolver ou pode resolver esses conflitos? Na sua visão. Ok, obrigado. Um dos princípios sobre o papel das mídias em processos eleitorais, e não só, é informar com verdade e ter um comportamento equilibrado no tratamento da informação ou na divulgação de determinadas informações. Os mídias sempre exerceram um papel muito importante na educação política e socioeconômica do cidadão. Por isso é que eles se afiguram como um terceiro poder. Okay? Porque os mídias tanto podem espoletar um conflito por uma informação mal veiculada, como também podem contribuir para a pacificação. Dizer que, por exemplo, no processo eleitoral, nós temos a distribuição do tempo da antena. Vamos dizer, por exemplo, na Zâmbia, ou seja, por exemplo, no Zimbábue, durante a campanha presidencial, a imprensa pública nacional de radiodifusão negou aos opositores do Movimento para a Mudança Democrático, o MDC, qualquer tempo de antena para apresentar suas políticas, tanto na rádio como na televisão. O tempo total dedicado à campanha presidencial foi concedido ao candidato do partido dirigente ZANU-PF. Mais de 94% do tempo da antena nos boletins noticiosos da rádio e da televisão, em comparação com o candidato da oposição do MDC, apenas 4%. Esse tempo, apesar de ser mesquinho, foi usado para atacar e denegrir e desacreditar o MDC. Significa dizer que a forma como os mídias vão tratando
os concorrentes, os partidos concorrentes, se sair fora da ética jornalística e do Código de Conduta Eleitoral sobre cobertura eleitoral, pode, sim, senhor, gerar focos de conflitos eleitorais e fazer desacreditar o processo em si. Obrigado, senhor Adão. Não sei se consegue me ouvir. Estamos ouvindo. Sim, vi que a imagem tem que ver se há algum problema de internet. Então, não sei se temos outras questões por parte dos nossos internautas. Bom, não é deste. Eu vou voltar a passar a palavra ao nosso convidado, senhor Adão. Queria ouvir nos pontos que aqui espelhou, que avaliação faz do processo eleitoral que vai nos conduzir à eleição de 24 de agosto. Em função dos elementos que aí espelhou, estamos num bom caminho para que não tenhamos fontes de conflitos eleitorais, ou nem por isso? Bem, esses pontos são potenciais. Eles não são conflituosos neste momento, mas eles Sim. podem ser potencial se o processo não for bem gerido. Mas, em termos geral, nós estamos em bom caminho, não é? Em 2017 não tivemos grandes pontos, mas, ou seja, tivemos pequenos focos de conflitos, mas houve uma capacidade e a maturidade dos atores-chave na gestão desse conflito. Isso foi mais eminente na questão da divulgação dos resultados eleitorais. Okay. A questão dos recursos públicos, no nosso contexto é de lei, pelo menos até aqui, não há contestamento por parte dos atores-chave sobre a questão dos recursos. Estão felizes, foram 8 mil milhões de diplomatas. Pois é. E no decorrer do processo, daí há uma necessidade de um forte compromisso de todos os atores, no sentido de não prejudicar o processo eleitoral. O que tem acontecido muitas vezes para a questão, principalmente dos partidos governantes, é que os seus agentes, às vezes ou por inocência ou mesmo propositada, fazem uso de recursos públicos para favorecer a sua campanha eleitoral. Por exemplo, se eu sou administrador e dirigente do partido político, eu tenho que fazer eu tenho que ir por exemplo, fazer um comício numa determinada localidade, a viatura que me é atribuída como administrador municipal, não posso usar. Vou ter que usar o meio do partido para ir realizar a campanha. Se usar o meio atribuído à sua função como administrador, estará a fazer uso indevido do recurso público em favor da campanha eleitoral do seu partido. Portanto, é necessário aqui o ponto-chave que os atores-chave observem de forma rigorosa o Código de Conduta
eleitoral para melhorar o seu comportamento durante todo o processo de campanha eleitoral, no dia de votação e na divulgação dos resultados finais das eleições. Senhor Adão, muito obrigado. Sem outras questões adicionais por parte dos nossos internautas aqui nesta ferramenta, né, na nossa página do Facebook, eu gostava de passar a última palavra para as considerações finais que se impõem e podermos fechar. Ok. Eu penso que já, em linhas gerais, já conseguimos cobrir todos os pontos. É só para, a título de considerações finais, dizer que o processo eleitoral, o dia da votação, é o único dia que o cidadão tem, pelo menos, a oportunidade de poder exercer o seu direito civil e político. Quer dizer que tens a oportunidade de poder determinar de forma livre os seus próprios destinos, sem influência do amigo, do irmão e do pai. Se desperdiçarmos essa oportunidade, essa única oportunidade, vai ter que esperar mais 5 anos para poder exercer o seu direito de decidir. Portanto, estamos a convidar todos que têm idade e fez o seu registro eleitoral para que nesse dia possa participar e exercer o seu direito. Bom, senhor Adão, muito obrigado pela sua explanação. Obrigado em nome da DEDA também por aceitar o nosso convite em estar aqui e partilhar aquilo que partilhou para nós. E aos nossos internautas, agradecemos a vossa disponibilidade de estarem daquele lado e nos acompanharem neste preciso momento. Reiteramos o convite para a próxima sexta-feira e teremos mais um tema para refletir. Desta vez estará ligada a o que os jovens esperam depois dessa eleição de 2022. Então, é isso que nós tínhamos a conversar convosco nesse momento e reiteramos o convite para que possam estar conosco na próxima sexta-feira, às mesmas horas. Então, senhor Adão, bom final de semana e estamos juntos. Obrigado. Estamos juntos. Obrigado. Muito obrigado. Partite aí. Bom, no lanche.